Boa noite, pessoal. Aqui é o Fábio Leite, do Confísio. Mais uma vez estamos reunidos nessa quarta-feira. São 8h40 quase. Eu falo do Rio de Janeiro. E hoje estamos recebendo meu grande amigo, Dr. Rodrigo Oliveira, carioca, mas que atualmente reside em Fortaleza. Trabalha lá na Universidade do Ceará, Federal do Ceará. E o Rodrigo é um grande amigo, um grande parceiro já do Confísio desde a primeira edição. Ele participou com a gente desde a primeira edição e nos apoiou e participou brilhantemente já com suas palestras. Palestras que foram assistidas por milhares de pessoas. E eu vou deixar que ele se apresente, né? Porque acho que vai ser melhor, ele vai conseguir contar melhor um pouco da experiência dele, né? E vai dar um oi para vocês aí. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite. Gente. Agradecer o convite, né, de estar aqui com você novamente e falando de uma temática que eu venho trabalhando, estudando há muito tempo. Acho que no decorrer da minha aula eu vou falar um pouco mais da minha história e minha relação com tendinopatia, com tendão. Mas por hora agradecer a toda a galera aí que tá com a gente na quarta-feira à noite, querendo discutir um pouco de clínica, de ciência. Eu sou um carioca de origem, mas já nordestino há 15 anos, tenho uma carreira aqui no Nordeste, né? Então, mas aí no decorrer da aula eu vou falar um pouco da minha linha do tempo, da minha trajetória, e aí vocês vão entender um pouco por que eu venho falando tanto de tendinopatias, porque eu venho dando curso agora com essa temática, né? Venho pesquisando, venho tendo um ambulatório específico de tendinopatia. Enfim, é uma grande paixão que eu tenho paralela à fisioterapia e a tendão. Legal, Rodrigo. Como o Rodrigo disse, né, ele vem já estudando e pesquisando essa temática de tendinopatia já há bastante tempo. E por que não, né, trazer o Rodrigo para falar sobre esse tema que tem uma incidência tão grande, né, essa patologia que tem uma incidência tão grande, principalmente na população de atletas, né? E como a gente sabe, o Confísio, de certa forma, a temática principal do Confísio, né, ele abraça muito mais a fisioterapia esportiva e traumato-ortopédica, né? Então a gente lida diretamente com pacientes, com casos onde a tendinopatia se faz presente, né? Seja no clube, seja numa clínica, seja atendendo, às vezes, seu paciente particular, às vezes até mesmo um idoso ou uma dona de casa, entendeu? A tendinopatia realmente é um quadro que está muito presente no nosso dia a dia, né? Então, eu acho que a gente realmente precisa saber o que a literatura científica, né? O que essas pesquisas que o próprio Rodrigo faz, né? Publica lá na UFC, o que elas vêm dizendo, vêm mostrando para a gente, para que a gente possa direcionar o nosso trabalho, né? A nossa clínica, né? Baseada nessas evidências, né? Então, gente, mais uma vez queria agradecer a presença de todos. Como o Rodrigo falou, hoje é quarta-feira à noite. A gente sabe que a nossa rotina é muito puxada, a gente trabalha, estuda, tem gente que ainda está na faculdade, né, tem estágio, chega em casa, ainda tem gente que já está casado, tem filho, família, tudo. E mesmo assim a gente está aqui reunido, né, com esse objetivo maior de melhorar, né, de estudar, de aprender um pouquinho mais, para que a gente possa reverter isso, né, na nossa carreira profissional. Tá bom? Então, vamos lá, Rodrigão. Muito obrigado mais uma vez, Rodrigo, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade em compartilhar conosco, tá, o seu conhecimento. E obrigado. Vai lá, Rodrigão. Cara, eu que agradeço. E, Fábio, tem no chat, né? Vocês podem mandar pergunta, tá liberado, né? Então, pessoal, se tiver algum... Quem tiver alguma dúvida, o Rodrigo vai começar a apresentação, tá? Vai abrir os slides. Quem tiver alguma dúvida, eu vou estar olhando o chat, tá? E se for uma pergunta pertinente, eu vou, no momento certo, vou
vou falar com o Rodrigo, ele vai parar e vai responder aquela questão, tá bom? Se você colocou uma pergunta ali e eu não parar na hora, pode ter certeza, estou esperando um momento certo para poder perguntar para o Rodrigo, senão a gente fica interrompendo muito, tá? E daí a aula acaba que não anda, tá bom? Então, perfeito. Vamos lá. Bem, pessoal, acho que a temática que a gente vai discutir hoje é o exercício excêntrico, né, para tendinopatia. Nós que estamos formados aí um pouco mais de 10, 15 anos, estudamos bastante exercício excêntrico na nossa formação e ele vem com já quase 2 séculos como unanimidade, né? Só que algumas coisas vêm mudando, né, nos últimos 5, 6 anos para cá. E aí nossa discussão hoje é exercício excêntrico para tendinopatia, usar ou não usar, né? Então, a gente vai discutir em cima dessa temática, uma aula mais curtinha, né, para a gente discutir especificamente atividade excêntrica, prescrição de exercício para tendinopatia, tá bom? Então, a gente vai bater em cima desse ponto aí. Eu falei na minha apresentação inicial, né, que eu ia falar um pouco na minha linha do tempo. Então, assim, eu sou de Teresópolis, Rio de Janeiro. Iniciei minha carreira lá num clube esportivo, multiprofissional. Então, eu tinha acesso a atletas de diversas modalidades, né, desde individual, coletiva, e foi uma grande escola que eu tive na minha formação clínica. Pouco tempo depois eu fui morar em Maceió, então eu tive a oportunidade de trabalhar em clubes profissionais, no CRB, no CSA, né, clubes de futebol profissional, uma rotina profissional. Conheci a SONAF, onde eu fiz a prova em 2005 e fui 2 vezes vice-presidente, 2 vezes diretor científico da entidade. E nesse inteirinho eu tive algumas questões clínicas no meu consultório que começaram a me tirar o sono, né? Ainda lá em Teresópolis, eu comecei a observar que eu tinha uma grande quantidade de pacientes com tendinopatia e alguns deles eram diabéticos, né? Então, isso me chamou muito a atenção e eu fiquei com essa pergunta, esse problema na minha cabeça quase 5, 6, 7 anos, e aí eu resolvi escrever um projeto, concorrer a um mestrado na Federal de Pernambuco, onde eu levei essa proposta de estudar tendinopatia em pacientes diabéticos, né? Isso em 2008, 2009, nós tínhamos praticamente nada publicado sobre a temática. E lá eu tive várias publicações, né? Mais tarde eu fui para o doutorado na UFRJ e com a mesma temática, né, de tendinopatias. Então eu tive a oportunidade de estudar tendão desde a parte clínica, conviver com tendinopatia desde a parte clínica até a parte de ciência mais básica, né, com estudos de microscopia de força atômica, microscopia eletrônica. São métodos que realmente a gente utiliza recursos financeiros potentes para poder avaliar realmente a qualidade estrutural do tendão. Então, eu me considero hoje um clínico que tem uma bagagem da ciência de base, né, e da ciência clínica. Atualmente, eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, né, onde lá eu estou coordenando a Liga de Fisioterapia Esportiva, outros professores comigo, professor Pedro, professor Márcio, que é um grande estudioso de tendão também, professor Gabriel. E, mais recentemente, nós resolvemos agrupar, né, os pesquisadores brasileiros em tendão num grupo de pesquisa que hoje está registrado no CNPq. Então, nós temos aqui a doutora Marcela, o doutor Márcio, daqui do Ceará, o doutor Pedro, a Luciana Demichelis, a Natália, né, o Rodrigo Scartoni, o Felipe Abdala. Então, um grupo de pesquisadores que vem liderando pesquisas e compartilhando conhecimento, né, e orientando alunos de mestrado, doutorado, com essa temática de tendinopatia, né, para melhorar a qualidade da publicação brasileira e mundial também, né? Então, assim, a gente tem perseguindo realmente a melhoria da qualidade dos estudos em tendinopatia. E eu atualmente tenho liderado esse grupo de pesquisadores brasileiros, né, aqui pela Universidade Federal, e tem sido uma experiência riquíssima nisso, né? Então, a minha história com tendinopatias, ela já tem certamente mais de 10 anos de estudo, de pesquisa, né? E hoje eu tenho desenvolvido aproximadamente 6, 7 estudos com tendinopatias, e no decorrer da aula eu vou discutindo alguns que são mais relevantes para a temática de atividade excêntrica.
Então, aqui hoje é minha casa, né, Universidade Federal do Ceará, agradecer à universidade porque tem propiciado condições de fazer as pesquisas, né, de ter meu ambulatório aqui, vem funcionando na universidade, voltado para a área esportiva, mas muito da tendinopatia. E aí, quando o Fábio falou assim, olha, isso está muito presente na nossa vida. Realmente está, né? Então, assim, tem um estudo que mostra que mais ou menos 7% de todas as lesões ortopédicas na população geral tem alguma relação com o tendão, né? Alguma alteração de tendão tem. Então, 7% das lesões ortopédicas têm alteração de tendão. Quando a gente vai para pessoas ativas, isso pode subir até 30%. Né? Então, realmente tem uma relação muito grande com a atividade física, a tendinopatia. E se você pegar esportes profissionais no corte geral, estima-se que, em média, nós temos 11%, né, de lesões de tendões. Só que nós vamos para saltadores, atletas de vôlei, handebol, basquete, atletismo, né? Isso aí sobe absurdamente, pode chegar em algumas modalidades até 50% das lesões, dependendo da equipe, enfim, do que se trata. Né? Então, assim, é uma condição, é uma lesão muito frequente. Né? Nós, fisioterapeutas, obviamente, não estamos tão focados na lesão em si, né, na doença do tendão em si, mas nos aspectos funcionais, nas avaliações biomecânicas, né, nas relações que cercam esses pacientes, no processo de avaliar e, sobretudo, de intervir no manejo dessas tendinopatias. Então, assim, hoje nós temos esse slide clássico aqui, que vocês vão ver isso muitos pesquisadores mostrando esse slide, né? Nós temos dois grandes quadros, né, dois grandes cenários da tendinopatia. Um é a tendinopatia do atleta, da pessoa ativa, que tem tudo a ver com carga. Ele está relacionado a dispêndio de energia, de carga, de exercício, de sobrecarga. Né? Só que nós temos também pessoas que não praticam atividade física e têm a condição. Né? Isso são as alterações do sedentário, que normalmente tem a ver com alterações no metabolismo, doenças metabólicas. Por exemplo, diabetes, obesidade, tem alterações hormonais, tem forte correlação com alteração do metabolismo, né? Então, assim, pra vocês terem ideia, foi onde eu comecei a estudar tendão, foi na parte dos sedentários e migrei para os atletas, para a carga. Atualmente, hoje eu pesquiso mais com atletas, mas eu tenho, sei lá, em torno de 7 artigos de bom nível publicado com diabéticos, né? Foram os primeiros artigos que surgiram, né, junto com o professor Márcio, uma equipe em Pernambuco, depois aqui na Federal do Ceará e no Rio, no FRJ, falando justamente de diabetes e tendinopatia. Né? Depois a gente pode ver, Fábio, a gente, de alguma forma, compartilhar essas informações, esses artigos, como um bônus aí para o pessoal. Olha aí uma imagem. Perfeito, cara. Olha essa imagem, a gente olhar aqui por cima. Você consegue ver o meu mouse aí, Fábio? Sim, consigo. Rodrigo, só para te dar uma dica, clica em ocultar nessa barrinha aí embaixo aí, ó. Beleza, tá aparecendo para vocês. Né? Valeu. Então, assim, se a gente olhar essas imagens aqui em cima, você vê que é um tendão extremamente organizado. Isso aqui é um tendão normal, né? Uma análise de microscopia de força atômica. Nós estamos vendo aqui, as fibras realmente de colágeno, a matriz mesmo. Assim. É uma imagem de altíssima aproximação, né? De microscopia de força atômica. Quando a gente vai para um tendão doente, aqui no caso a gente está voltado para alterações metabólicas, mas é muito similar à alteração pela atividade, a gente nota que o tendão é todo desorganizado. Tem umas bolas aqui, né, uns botões que a gente chama, as fibras às vezes são muito grossas, às vezes são muito finas, e elas mudam de direção, ou seja, é um tendão completamente desorganizado. O de baixo aqui é um tendão doente, o de cima é um tendão saudável. Então, essa alteração estrutural, ela é muito interessante porque, às vezes, ela acontece, né, antes mesmo do paciente sentir dor, referir dor. Então, assim, a alteração do tendão está acontecendo e o cara tem só pequenos desconfortos e tal, e às vezes chega até a romper sem o cara ter grandes queixas. Então, o atleta tem grandes queixas, ou até mesmo um diabético, um obeso. Enfim, são aquelas rupturas espontâneas, né? Na verdade, o tendão vem sofrendo degeneração silenciosa ali durante anos. Então, a gente tem que ficar muito esperto nessas alterações. Mas para essa aula hoje aqui, a gente vai falar realmente das alterações que remetem à carga, né? Então, são as alterações mais voltadas para o atleta.
Observe nessa imagem que está em inglês, eu vou tentar traduzi-la rapidamente, que ela é um pouco complexa, que se você tem carga apropriada, o tendão fica normal, ele se adapta, né? Ele tem carga ótima, né? Ele se fortalece, ele vira um tendão cada vez mais adaptado, mais forte. Mas se você dá carga excessiva, esse tendão ele tem uma tendinopatia reativa, né? Uns arranjos do tendão, e pode chegar a uma tendinopatia crônica até ruptura. Então, o interessante é que a mesma coisa que lesiona é a mesma coisa que trata, depende da intensidade, do volume que você dá. É a questão da dose, né? Se você excede, né, ultrapassa isso, ou você está lesionando esse tendão. Se você consegue dar em cargas apropriadas, e você está normalizando e adaptando esse tendão. Então, o manejo de carga do paciente com tendinopatia, ou a prevenção da tendinopatia, é muito importante. Certo? Então, com isso, lá em 1986, né, a Sandra Corwin, o Stench, um grupo de pesquisadores da antiga em relação a doenças crônicas do tendão, começou a escrever alguma coisinha sobre exercício excêntrico para tendinopatia, né? Então, olha, em 86, acho que eu não era nem nascido nessa época aí, Fábio. E aí, o que nós vamos acompanhar disso, né? E isso se popularizou, o exercício excêntrico, através desse médico aqui, desse senhor que está fazendo o ultrassom de imagem na perna do paciente, que é o chamado Hakan Fredson, né? Ele tem uma história que muita gente fala que pode ser até que é um mito, né? Mas é uma história bem conhecida, que ele é atleta, corredor, e ele teve uma tendinopatia no calcâneo, uma tendinopatia aquiliana, né? E ele é médico cirurgião ortopédico, ele foi no superior dele e falou assim, olha, eu estou com muita dor no tendão, eu quero operar. E aí o chefe dele avaliou e falou assim, não, Hakan, você não tem critérios para cirurgia, você teria que ter uma lesão mais grave para poder operar, né? Então, olha a lógica dele. Então, isso aí na década de 90, ele falou assim, pô, então eu vou lesionar. E aí ele foi para um step na casa dele, um degrau, uma escada, e começou a fazer exercícios excêntricos, que na cabeça dele, exercício excêntrico lesionava o tendão. E depois de aproximadamente 12 semanas, ele foi ser reavaliado e ele estava praticamente curado com a tendinopatia. Durante as 12 semanas, ele relatou muita dor, desconforto, né? Só que ele falou, com o tempo a dor foi reduzindo, foi sumindo, e eu me sentia mais forte, com menos dor, e ao ser avaliado, a tendinopatia tinha se curado. Então, ele se tornou o grande incentivador da atividade excêntrica, o grande pesquisador da atividade excêntrica, né? Então, ele publicou diversos estudos, e hoje o protocolo excêntrico chama-se protocolo de Alfredson, né? Que leva o nome dele. Ele tem vários artigos publicados incentivando o exercício excêntrico. Então, basicamente, aqui, ó, a gente vai observar numa imagem que o indivíduo está na ponta dos dois pés, né, duas pernas. Então, assim, se ele pesa 80 quilos e ele levanta ali, faz a plantiflexão ali com os dois pés, é como se a carga tivesse dividida sobre as duas pernas, e depois ele faz a fase excêntrica, descarregando o peso completamente na perna acometida. Então, ele não teria a divisão de carga entre as pernas na fase excêntrica do movimento. Então, ele prioriza o exercício excêntrico para o tendão, né? Então, esse protocolo dele, normalmente ele é um protocolo fechado, 12 semanas, 15 repetições, 3 de 15, 2 vezes ao dia, com progressão de 5 quilos de carga por semana, né? Então, assim, é um protocolo que, como todo protocolo, muito criticado por nós, fisioterapeutas, porque ele é muito fechadinho, não leva em consideração individualidade, condições individuais, outros fatores que poderiam estar causando a tendinopatia, mas o fato é que isso começou a dar resultado, né? Começamos a utilizar a atividade excêntrica na década de 90 e começou a se dar resultado. Então, ali, a partir de 96, vários artigos começaram a surgir com ele, com outros grandes pesquisadores, né, o LAS, e ele começou a fazer diversos estudos, não só clínicos, mas também laboratoriais, com exames de imagem, aí um estudo com Doppler, mostrando que a atividade excêntrica retirava
a hiperplasia vascular do tendão. Então, assim, ele limpava os vasos patológicos, né, aquela neovascularização que causa dor no tendão, enfim, com atividade excêntrica. E depois começou a se variar possibilidades dos estudos, né? Por exemplo, se eu faço a fase excêntrica em plano reto, se eu faço a fase excêntrica aqui, ó, olha nessa imagem aqui, tem um triângulozinho aqui, ó, em plano inclinado, se isso tem diferença, né, no agachamento excêntrico, né? Então, se você olhar aqui a linha dos nomes, só tem fera aqui, né? O Karim Khan aqui, o K2 aqui, ele é o editor-chefe de um grande periódico hoje, talvez o maior na área de esporte, do British. A Jill Cook, o Alfredson, o Purdan, que é um pesquisador que se aposentou recentemente, mas só tem fera aqui discutindo variações do protocolo, ou seja, já se tinha esse protocolo como algo bem consolidado, né? Só estavam melhorando essas condições. Só estavam querendo buscar variações, né? Variações para tentar potencializar o protocolo, enfim. E aí, só para a gente ver o que eles tinham, né? E eles observavam, notem que os estudos são estudos pilotos, amostras pequenas, né? E publicados em grandes periódicos. E eles observaram que no plano declinado a melhora era bem melhor, né? Do que no padrão, ok? Então você tinha uma queda de dor, sei lá, 7,4 para 3, em média, né? Enquanto o outro tinha de 8 para 7, é muito pouco a variação. Então, aí a gente começou a migrar do plano padrão, né, do plano reto para o plano inclinado. Todo mundo começou a fazer o excêntrico no plano inclinado. E vou voltar a imagem aqui. Se vocês observarem, tem mochila nas costas dele, né? Essa mochila leva carga, leva peso na progressão. A gente utiliza a mochila ali com anilha, 5 quilos, depois de uma semana mais 5 quilos. E a gente ia trocando as anilhas, fica bem desconfortável, né? Tudo bem, então, assim, até há pouco tempo, o excêntrico era a grande realidade de todos nós, clínicos e pesquisadores, né? Até que alguém começou a falar assim, pô, mas peraí, o excêntrico tem alguns problemas. Quais são os problemas apontados para o exercício excêntrico? Primeiro, começou a se observar se o atleta fizesse durante a temporada e a taxa de sucesso diminuía muito, porque você sobrecarregava muito o atleta. Então, a recomendação era retire o atleta 12 semanas do treino. Poxa, se você pensar num campeonato de basquete, de, sei lá, de vôlei hoje no Brasil, se você tirar o cara 12 semanas, você perdeu boa parte do torneio, né? Até o cara se recuperar fisicamente, condicionamento e tal. Então, é muito difícil a gente conseguir hoje retirar o atleta para tratar durante um período tão longo para a tendinopatia, né? Então, é um protocolo que parecia que não funcionava bem quando o atleta estava estava em temporada, né? Então, outro problema era a adesão. Como é um protocolo pesado, que causa desconforto, sobretudo nas primeiras semanas, a aderência é péssima, os pacientes começam a abandonar. Então, estima-se, sei lá, que a cada 10 pacientes, em torno de 3 a 4 desistem do tratamento no meio, né? Então, isso não é um bom método de tratamento, porque se você não tem adesão, você precisa repensar, né? Então, a cada 10 pacientes que eu tenho, 4 abandonam o tratamento por queixa, por desconforto, por dor, por não resistir. Então, isso era um outro problema, a adesão e o desconforto que ele causava. Então, aí começou a se discutir outras possibilidades, né? Para ver se tínhamos tomado de decisão melhor do que exercício excêntrico. E aí surgiram, na verdade, né? Mas talvez o primeiro é esse aí, um estudo fazendo variações de carga, né? E utilizando o Heavy Slow Resistance Training, né? Que, hoje está até na moda, né? O Heavy Slow, que são exercícios de resistência, treinamentos de resistência com progressão lenta de carga, mas com cargas até altas, né, ali 80%, 85% da capacidade do paciente. Então, são pesados, só que a progressão é lenta. E eles começaram a comparar. Mas olha, observe que esse ECA aqui significa ensaio clínico aleatório, significa que
foi feito com pacientes, né? Enfim. Mas tem 17 sujeitos só no estudo, né? É um ensaio clínico muito pequeno. E ele comparou essa metodologia do Hebb-Slow versus controle, versus nada, né? Poxa, se eu pegar assim, um cara com tendinopatia e fizer educação em saúde, conversar com ele, explicar o que ele tem na condição e tal, e versus nada, a educação em saúde vai ser muito superior. Porque versus nada, gente, provavelmente muitas outras coisas seriam melhor. Então é um estudo fraco ainda, né? Mas demonstrou que o HSR, né, um Heavy Slow Resistance Training, ele é melhor do que o controle. Isso já era esperado, né? Ser melhor do que nada já era esperado. E 17 sujeitos, ainda não dá para a gente acreditar que isso é algo factível para a gente, né? Então, outros estudos começaram a ser produzidos. Esse estudo aqui é de 2009. Nós temos grandes pesquisadores envolvidos, com um número de sujeitos maiores, só que agora nós tínhamos 3 grupos para discutir, né? Injeção de corticoide, que a gente já sabe, obviamente, que não é a melhor escolha, né? Hoje está bem consolidado que injeções de corticosteroides estão descartadas hoje praticamente, né? Apesar de a gente ver ainda aí muita gente aplicando desconhecimento total do que é uma tendinopatia para dar uma injeção de corticosteroide, a não ser que seja, assim, obviamente, casos muito seletivos, muito raros, talvez membro superior, enfim, que não dá para tratar de outra forma, poderia até se arriscar para redução de dor, mas enfim, não é a melhor tomar decisão disparada. O outro grupo seria exercício excêntrico no plano declinado, né, que nós vimos lá no primeiro estudo, lá envolvendo a galera pesada lá do tendão. E o terceiro grupo, o Heavy Slow Resistance Training. Começaram a comparar 52 sujeitos e eles estavam avaliando com uma escala chamada VISA-P, que já tem a validação para o Brasil, né? Que é o P de patelar. Nós temos também o VISA-A, que é o de Aquiles, que foi validado pela gente aqui na UFC e na Federal de Pernambuco, um aluno de mestrado que trabalhou comigo, e ele foi aceito recentemente no JOSPT, deve ser publicado ainda esse ano, tá? Então, em breve temos já o VISA-P, em breve temos o VISA-A, e nós estamos fazendo o VISA-H, tá? Que é para hamstring, que é para isquiotibiais, certo? A dor e ultrassom de imagem. Quem que arriscaria aí, qual foi o resultado, né? O que seria melhor, infiltrar, excêntrico ou HSR? Deu o seguinte, eu não vou ficar detalhando os números aqui, depois eu posso compartilhar como bônus aí para quem está nos assistindo esses artigos e me coloco à disposição para qualquer explicação. Tanto o excêntrico quanto o treinamento, o Heavy Slow, eles foram melhor do que a infiltração. Mas o excêntrico e o HSR, o Heavy Slow, eles foram iguais, né? Mas nós temos a amostra ainda muito pequena, 12 em cada grupo, né? Então, nós temos eles 2 melhores do que o excêntrico, mas só que o excêntrico igual ao HSR. Esse artigo levanta uma questão muito interessante ainda para a gente, que é o seguinte, o HSR ele é igual ao excêntrico, só que talvez ele não tenha os problemas que o excêntrico tem, né? Quais são os problemas do excêntrico? O cara não pode fazer atividade em treinamento e baixa aderência. O Heavy Slow é um protocolo um pouco mais confortável, isso significa que o cara adere melhor, o participante, seu paciente, seu atleta, ele adere melhor ao tratamento e ele talvez possa ser utilizado com manejo de carga correto durante a temporada, ou não precisaria nos afastar 12 semanas. Talvez o Heavy Slow a gente conseguiria afastar só um curto período de tempo, 1 a 2 semanas, e depois caminharemos juntos, tá certo? Então, ele é igual no resultado, mas não tem os problemas. Então, começamos a abrir o norte de não ficar focado somente no excêntrico. E aí, 2016 foi um ano que chacoalhou um pouco, né? Um grupo australiano, liderado pela professora Jill Cook, eu tenho um carinho e respeito enorme por ela, pelo grupo dela, lançou o seguinte, olha, atividade isométrica induz redução de dor, né, na tendinopatia patelar. Então, peraí, nós tínhamos o excêntrico
que é efetivo, que é legal, só que ele tem os problemas que nós já discutimos. Nós temos agora o HSR, que é efetivo, mas já não tem tantos problemas como a gente pensa, só que não está tão consolidado na ciência ainda. E agora surgiu a possibilidade do isométrico, né? Então, a isometria vem como um ponto, uma cereja aí nesse bolo. Pô, a isometria, ela vem reduzindo dor dos pacientes. Só que calma, vamos dar uma olhada nesse slide com calma, e aí vocês vão observar o seguinte: o estudo foi realizado 6 pacientes. Não tem grupo controle. É teste e reteste, né? Poxa vida, é muito humilde um estudo desse, né? Ele foi publicado porque ele tem um apelo grande, tem grandes nomes envolvidos, pessoas sérias, né? Foi publicado em jornais interessantes, e foi replicado depois em outras revistas, mas ele ainda é um estudo ainda muito simples na questão metodológica, né? Quem entende um pouquinho de metodologia talvez tenha usado termos aí, pensado termos mais duros do que o meu, né? Mas ele é um estudo muito fraco, tá? E aí o protocolo que ela utilizou também não é um protocolo muito fácil de se fazer, né? Então, assim, ela pede, por exemplo, exercícios isométricos em 5 repetições de 45 segundos. Nós vamos tentar replicar esse protocolo aqui no nosso ambulatório para ver o que acontecia com pessoas saudáveis. Tivemos uma dificuldade enorme, né? E ele pede um Biodex, né? Nós temos aqui na universidade e tal. E, enfim, ele é um estudo inviável para grande amostra, né? Para gente, né? Para fora da universidade, é um estudo inviável. Eu não ligaria um dinamômetro, né, só para fazer exercício isométrico com um paciente. Enfim, o equipamento custa R$200 mil. É completamente surreal isso. E aí, o mesmo grupo começou a implementar, né, lançar dados mais consistentes. Fala. Deixa eu te fazer uma pergunta antes, que foi uma pergunta da Luana, tá? Que eu acho que para a continuidade das explicações vai ser interessante, tá? A Luana ficou com dúvida, ela não entendeu bem qual era o protocolo HSR, né? Então acho que vale a pena dar uma pincelada de novo dos protocolos, nesses principais protocolos e como que eles são realizados, né? Porque agora eu acredito que você vai mostrando os outros estudos, e esses protocolos vão aparecer, né, sendo comparados e tudo, para que as pessoas possam ter uma melhor noção, assim, de que cada protocolo diz respeito, né, na verdade. Certo. Luana, não se preocupe que daqui a pouco eu vou discutir um pouco mais, o Fábio tinha razão. Tem algumas propostas que misturam esses protocolos, aí eu vou detalhar um pouco melhor, né? Tem algumas imagens, inclusive, falando do HSR, mas ele é uma metodologia que você pode implementar basicamente qualquer exercício, sobretudo para a gente que seria até ótimo cadeia cinética fechada, e ele tem uma progressão. O segredo dele não é o exercício em si, mas a progressão de carga que é feita, que são exercícios pesados e que adicionam lenta e progressivamente carga durante o processo de reabilitação, tá? O HSR é um conceito que vem mais ou menos resumido aí no que eu disse. Daqui a pouco eu vou mostrar um slide falando um pouco mais dele. Ele vai se misturar com o isométrico já, tá certo? Eu sei que o excêntrico fica bem claro para a gente. O HSR é novidade para muita gente. Inclusive eu e a Caterine Ferro e o Yuri Franco escrevemos um capítulo sobre o HSR no Profísio, né? Eles me chamaram para colaborar, o capítulo é deles, né? O mérito deles, eu só colaborei, no Profísio da SONAF. Então deve sair aí nos próximos meses, quem assina o Profísio vai receber esse capítulo em casa, tá certo? E aí daqui a pouco eu volto, né, no HSR, mostrando algumas imagens, vai ficar mais fácil da gente entender, tá bom? E, bem, dando uma sequência aqui, começou-se justamente fazer essa mistura, né? Que são exercícios isométricos com exercícios isotônicos, né? E aí, esse estudo
é em pacientes em competição, em treinamento, tá bom? Já é um ensaio clínico, já envolve outro grupo, um grupo holandês, né, do Zweber aqui, Jonas Zweber, que é um pesquisador top aqui, a Yves Van Den, na área de tendinopatia patelar. Eles estudam só tendinopatia patelar, ou praticamente só tendinopatia patelar. Tem o Lucas, que é um pesquisador excelente na área de tendinopatia, está lá com eles, um brasileiro. E, enfim, esse é um ensaio já bem melhor, de melhor qualidade, que ele mistura o isométrico e o isotônico em pacientes em sessão. Mas espera aí, o excêntrico, ele é isotônico. Só que nos protocolos lá de Alfredson, ele era prioritariamente excêntrico, né? Sempre se priorizava a fase excêntrica. Aqui, e no HSR, no ANA e companhia, a gente não prioriza mais o excêntrico. A fase concêntrica e excêntrica, elas são muito parecidas, né? Elas não se sobrepõem uma sobre a outra, elas são iguais, aí, quase iguais, né? E os resultados desses estudos são mais animadores, né? Então, assim, eles têm melhores resultados. O grupo isotônico, ele tem um ótimo resultado para nível de redução de dor também. Então, a gente começa a perceber que o excêntrico, ele não é uma unanimidade, ele não é uma conduta única que só ela funciona. Ela funciona, ponto. Mas a gente pode ter condutas mais confortáveis e de maior aderência, né? Mas esse estudo aqui ainda compara o isométrico e o isotônico. E aí depois nós começamos a perceber e observar estudos que misturam esses protocolos, né? Então aqui nós temos parâmetros ainda de comparação, é um estudo muito similar ao anterior, o título é muito parecido, foram publicados em revistas diferentes, mas eles são muito parecidos, um detalhamento do que é o protocolo isométrico e o que é o protocolo isotônico. Esse protocolo isotônico aqui, ele é um protocolo basicamente de HSR, tá? Então, olha só, para o isotônico nós teríamos 4 de 8 repetições com 80% da capacidade do paciente, né, de 8 RMs. Então, são um cálculo aqui de segundos, quantos segundos para a fase concêntrica, quantos segundos da fase excêntrica. Notem que segue mesmo, quase a mesma relação aqui, né? 4 segundos para o excêntrico, seguidos imediatamente por 3 segundos da fase concêntrica. Não tem uma prioridade do excentrismo, né? Segue os protocolos convencionais de isotonia, desses isotônicos, né? Então, mas são 4 de 8 a 80% da capacidade do paciente. É pesado. E aí você teria 1 minuto de repouso, e depois entraria com outros exercícios, né, com progressão de carga, aumento de carga de 2,5%, né, de carga semanalmente. Então, você vai progredindo carga a 2,5% do seu paciente por semana, tá certo? O isométrico ainda é aquele 5 por 45 segundos, né? Então, assim, ele é um protocolo, enfim, muito duro ainda para o paciente e que ele promete reduzir dor. Uma dica para o isométrico, se você for usar para o seu paciente aí, amanhã a isometria para redução de dor em tendinopatia, durante a isometria ele não pode ter dor. Você tem que achar um arco de movimento onde ele faça a isometria sem causar dor, tá certo? Então, se ele tiver lá 60 graus, tiver com dor, a isometria não é uma boa estratégia. Tenta variar o arco, coloca 70, 80 graus ou 50 graus, para isso você acha uma posição de conforto para realizar a isometria. Tá bom? E, pois bem, chegamos talvez na melhor promessa, né, da tratamento de tendinopatias, né? Tem esse comentário clínico aqui do Dr. Peter Malhares, um pesquisador honorário aí, muito participativo das pesquisas de tendão, e ele lança um protocolo, uma proposta clínica que envolve tudo isso que nós estamos conversando, o isométrico, o isotônico. Ele adicionou uma fase mais voltada para os exercícios pliométricos, e a quarta fase seria retorno ao esporte, tá certo?
Então, olha só, basicamente o que ele faz. Ele faz a isometria pensando em redução de dor. Depois ele faz o isotônico pensando no HSR, que é um protocolo que a gente sabe que funciona. E é um protocolo de boa adesão. E é um protocolo que poderia ser utilizado durante as competições. Exercícios mais de cargas energéticas, mais pliométricos, e retorno pleno ao esporte, né? Seria o desmame do tratamento. Seria a alta, né? Preparação para a alta. Então, ele faz basicamente o seguinte protocolo, né? Progressão. Só que isso aqui é um comentário clínico, né? Não tem nenhum ensaio clínico que verifique essa possibilidade ainda. Daqui a pouco eu falo nos estudos da gente aqui. Então, olha, nesses 4 estágios, ele faz isometria, carga isométrica, 5 repetições, 45 segundos. Eu recomendo diminuir um pouco esse tempo clinicamente. Eu acho que cair para 30 segundos, ou entender o seu paciente, aplicar isso no limite do seu paciente, é mais responsável, tá? Não fique tão focado nesse tempo. Isso aqui, talvez essa dosagem é mais pensando em pesquisa, enfim. Então, ele utiliza nos primeiros contatos com o paciente só isometria, tá certo? Realiza 2, 3 vezes por dia, você pode empoderar o seu paciente para que ele faça isso em casa e tal, com contrações máximas de até 70%, tá bom? E depois, com redução de dor, se a dor dele diminuir na escala de 0 a 10 for igual ou menor que 3, ele pode iniciar a fase isotônica, né? Então, são exercícios que podem causar mínima dor, só desconforto em relação ao exercício. Então, ali, se você olhar aqui na escala aqui embaixo, a dor definida como 3 em 10 ou menor, tá? E aí você vai realizar de 3 a 4 sets com 15 RM, progredindo até 6 RM, ou seja, você vai diminuindo o número de repetição, aumentando a carga dele, né? Então, assim, seguindo a mesma lógica da HSR, você vai aumentar a carga progressivamente até ela ficar bem pesada e você ter cargas altas, mas com uma progressão mais lenta, ok? Então, sempre você vai avaliar no segundo dia da conduta e vai subindo a cada 2 dias, você vai subindo um pouquinho, começa com a carga bem levinha, até chegar numa carga 6 RM, uma carga bem pesada, ok? Então, e aí depois que o paciente conseguir suportar essas cargas mais altas, sem causar muita dor, ok? A gente vai para as fases mais de salto, né? Deslocamento progressivo, exercícios que vão envolver estoque energético, tá? Que vão replicar a demanda esportiva, eles vão imitar o gesto esportivo. E depois que ele suportar isso, é progressão realmente para nível de competição, que seria o retorno ao esporte, seria a fase 4. Então, essa proposta aqui do Peter Malhaz, Gil Cook, Pludan e Abner Rio, num comentário clínico publicado no JOSPT, é juntar tudo que a gente tem hoje. Só que tem uma ressalva, né? Não temos um ensaio clínico disso. Isso é uma proposta baseada num caso de sucesso deles, tá certo? Então, nós não temos ainda uma comprovação científica que esse protocolo funciona, tá certo? O que nós estamos fazendo? Tem um doutorado do Yuri Franco, um estudo que eu tenho participado em São Paulo, e nós estamos comparando esse protocolo, adaptado, né, com alguns exercícios, enfim, versus o protocolo da Alfredson, né? E aí sim nós vamos ver quem é quem aí nessa história, né? É um estudo muito interessante, torcendo para dar tudo certo. Nós já temos 12, 13 pacientes coletados, a gente espera chegar num número um pouco maior, bem maior, na verdade, comparando o excêntrico clássico de Alfredson, lá de 1984, 1994, 96, com esse protocolo que foi proposto aí em 2016, tá certo? Que soma esses 4 estágios, tá? Aqui alguns exercícios e variações dos estágios, né? Por exemplo, a fase isométrica, você pode utilizar uma máquina, cadeira cinética aberta, uma cadeira extensora, se você tiver. Se você não tiver, a gente utiliza muito esse exercício aqui, esse agachamento com cinto, pode ser um cinto do Mulligan,
ou um cinto rígido que você quiser, que é um agachamento chamado agachamento espanhol, onde você prende aqui a perna do paciente, tem que ter um cinto de boa qualidade, e ele vai fazer o movimento de sentar aqui, né? Aqui em torno de 1 grau, 60, 70 graus, tem que ser confortável o paciente, ele tem que manter ele no mínimo 30 segundos, tá bom? Quando a gente migra, adiciona a fase de exercício isotônico, da mesma forma, a gente pode usar a cadeira extensora, leg press, mas quem não tem também não tem problema. O bom e velho agachamento, né, a melhor ferramenta é o que eu prefiro fazer, inclusive melhor até, obviamente um leg ajuda muito, mas a gente pode utilizar esse protocolo isotônico com exercícios e a progressão de carga, né, a gente pode adicionar carga, peso, anilha. Então, nessa imagem que você vê ele agachando com barra e anilha, a gente pode ir adicionando essas cargas, né, progressivamente. Vamos sair lá de 15 repetições máximas, ou seja, assim, o paciente ele vai conseguir fazer 15 repetições com aquela carga e vai achar ali confortável. Vai falar, tá 80% isso aqui para mim. E aí, no decorrer do dia, você vai adicionando carga até o ponto que ele chegue só a fazer no máximo 6 repetições e fala assim, 6 repetições está pesado, 6 RMs, né? Então, para mim, está pesado. É uma progressão lenta, mas ele vai de 15 RMs, ou seja, ele consegue fazer 15 repetições com determinada carga. Você vai aumentando a carga durante o protocolo até que ele se sinta da mesma forma que ele sentia antes com 15, ele vai sentir com 6 agora, tá bom? E ele não pode ter dor acima de 3, tem que lembrar isso. A progressão de carga tem que respeitar isso. Não pode ter dor acima de 3. E a carga só é adicionada a cada 2 dias do protocolo. Feito isso, a gente vai para exercício de salto, de aceleração, desaceleração, né? Corridas com deslocamento, enfim. E se o paciente passar bem dessa fase, a gente vai para o estágio que é o critério de alta, o retorno ao esporte pleno. E aí, para dar alta, eu recomendo que, se for tendão patelar, se utilize a escala do VISA-P. Para alto, você tem que coletar antes e depois, né? Exercícios específicos para o esporte, ele não pode ter dor acima de 3, tá? Ou até ideal, até que não tenha dor, que isso é muito difícil. A dor, às vezes, persiste um pouquinho, tá bom? Se tiver testes funcionais, como HOP test, são medidas interessantes para a gente avaliar o desempenho, a qualidade desse atleta, para a gente poder dar alta com firmeza, com clareza, tá certo? Mas aí, gente, a gente também não pode ficar focado só também na prescrição de carga. Tem o Fábio Serrão, que é um grande pesquisador brasileiro, junto com o professor Rodrigo Scatoni, da Federal do Natal, aqui em Santa Cruz. No doutorado dele, do Rodrigo Scatoni, ele começou a observar a posição do tronco, grau de inclinação de tronco, então assim, mais voltado para a cadeia cinética. Então, não adianta só, gente, a gente pensar na progressão de carga. Nós temos que corrigir também a cadeia cinética. Então, às vezes, o cara utiliza uma maior flexão de joelho no salto e menor flexão de quadril. Isso pode impactar um pouco mais no tendão patelar dele. Então, às vezes, você pode mexer com isso. Olha, inclina um pouco mais o tronco, dobra menos o joelho, né? Faz uma estratégia mais de tronco para que você possa dessobrecarregar, né? São estratégias de aterrissagem, né? Do salto, que é o grande problema. Então, assim, ele fez uns estudos interessantes, são relatos de caso e tal, mas tem follow-up de 6 meses com ótimo resultado. Então, ele adicionou essas correções de tronco e estabilidade de quadril, né? Fortalecimento de extensores de quadril, e com ótimo resultado. Então, são perspectivas futuras também que fogem dessa linha do excêntrico, do isotônico, né? Do isométrico, seriam correções. Então, ali algumas propostas de exercício que ele faz, né? Então, aqui na figura mais em cima, alguns exercícios que ele propõe, né? Correções do salto. Então, utiliza mais o tronco, flexiona menos o joelho. Então, dá esse feedback. A gente pode hoje filmar o paciente, olhar, calcular ângulo. Tem alguns aplicativos gratuitos para isso, né? O Ubersense, o Technique, enfim, são Coach My Video, são aplicativos. Tem um monte aí, joga na loja aí que você vai ver. Durante o curso nós vamos usar alguns, Fábio. Eu vou levar
algumas propostas para a gente filmar, enfim, e corrigir isso aí. Complementando, Rodrigo, se você me permite também, eu acho que tem tudo a ver com esse slide, principalmente o slide anterior que você colocou, se você puder retornar um pouco. Além de fisioterapeuta, acredito que a maioria das pessoas saiba, eu sou educador físico também. A gente sabe hoje em dia que tem um número muito grande, né, de pessoas com uma grande restrição, né, de mobilidade do quadril, né? A gente pega no consultório também, como pacientes e tal, inclusive atletas, né? Então, atletas e não atletas, tem muitas pessoas hoje em dia com a restrição de mobilidade do quadril, né? Então, quando você pega essa pessoa que tem uma mobilidade de quadril restrita, né, seja o gestual esportivo que ela faz de forma não muito adequada, ou então que ela trabalha muito tempo sentada, de repente, entendeu? Por algum motivo, né, que a gente às vezes não sabe, mas essa mobilidade restrita de quadril vai resultar exatamente nisso, né? Assim, exatamente. Você apenas da cadeia cinética, né? Você pode ter um desarranjo dessa cadeia cinética porque essa pessoa ela não consegue fazer realmente a flexão do quadril, né? E daí ela vai ter que compensar ou no joelho, ou no tornozelo, ou nas articulações intervertebrais ali, entendeu? De alguma forma ela vai ter que fazer cumprir aquela tarefa, né? Quer ver, foi até um estudo nosso aqui, foi publicado também recentemente no Physiotherapy in Sport, uma alteração, foi conduzido por um dos membros da Life do Tendon, Yuri, outro Yuri, né, Yuri Silva. Foi o trabalho de conclusão de curso dele, foi uma revisão sistemática. Nós avaliamos a alteração na dorsiflexão em cadeia cinética fechada, correlacionando com alterações de quadril, enfim. E a gente já sabe, tem os estudos da Luciana também, que mostram que a redução da dorsiflexão na cadeia cinética fechada é um importante fator de risco associado a outros, né, principalmente, para tendinopatia patelar. Então, quando a gente vai tratar um paciente com tendinopatia patelar, não é só prescrever o excêntrico, o HSR, o isométrico, os 4 estágios, né? Nós temos que observar a cadeia cinética e corrigi-la, né? Obviamente, aqui é uma temática restrita para o excêntrico, não dá para detalhar todos os protocolos, mostrar todos os exercícios, talvez em outra oportunidade, e também não dá para detalhar todos os fatores de risco, enfim. Mas são coisas que tendinopatia é encantador e tira sono da gente, né? É desafiador. E dando seguimento aqui, eu vou já finalizando com as minhas aflições, porque a maioria dos estudos que eu citei aqui, gente, são estudos com amostras muito pequenas, muitas vezes não são controlados, não são randomizados, são relatos de casos. Então, assim, a gente está tomando decisão ainda baseado em estudos clínicos muito frágeis, tá? E às vezes muito em estudos que não são nem clínicos. Então, os pesquisadores do Tendon Research Group têm discutido isso e têm tentado melhorar a qualidade dos ensaios clínicos, né? Hoje nós temos um ensaio clínico do Yuri, lá em São Paulo, que aborda justamente essa comparação de protocolos, que, poxa, se isso sair, eu acho que vai ser o maior ensaio clínico de tendinopatia patelar já publicado. Estou bastante otimista, não quero dar muita informação ainda, porque a gente não tem resultados, né? Não abrimos ainda os grupos, vai demorar um pouco. Nós temos um ensaio clínico aqui que envolve o Dynamic Tape, né, para resultado de tendinopatia patelar. Nós temos também um ensaio clínico de tendinopatia lateral do cotovelo, né, epicondilite lateral, que é uma coisa também que a gente tem começado a estudar membro superior, que uma coisa é membro inferior, outra coisa é membro superior, eles não conversam muito, os tendões são completamente diferentes pelo seu formato, a sua demanda funcional, né? Um tendão de Aquiles, ele tem uma função mecânica de acumular energia, projetar o paciente para frente. Um tendinopatia no epicôndilo, por exemplo, uma epicondilalgia, enfim, uma tendinopatia lateral do cotovelo, é um tendão que você tem que segurar uma sacola durante horas. Então, ele fica em tensão ali durante horas. Então, essa função mecânica, física deles são completamente diferentes. Então, eles respondem diferentes. Então, eu fico muito aflito hoje
com a qualidade dos ensaios clínicos que nós temos em tendão, e eu espero que isso modifique em breve, né, com estudos mais concisos. A gente tem tentado fazer isso e testar esses protocolos, testar outros protocolos que a gente vem discutindo, né? E no curso lá a gente vai detalhar cada um desses protocolos, sabe? E discutir pontos positivos, pontos negativos e o que a gente tem feito a nível de ciência e descoberta. Então, assim, os nossos estudos a gente vem tentando descobrir realmente o que é melhor e não ficar só supondo, né? Supor é bom, descobrir ainda é melhor, né? Então, que Mark Twain aí disse, que é um grande pensador. A gente hoje ainda está muito na linha do supor. Suponho que o excêntrico é bom, e essa verdade foi absoluta durante um tempo, e agora meu medo também é que as pessoas supõem que o excêntrico não é bom. Então, eu deixei esse slide aqui para dizer o seguinte, olha, o excêntrico, ele funciona para tendinopatia, até a princípio sim, apesar dos problemas que nós temos enfrentado. Redução da adesão, é desconfortável, e ele não se dá muito bem com associação de outras cargas, treinamento, por exemplo. Mas é um protocolo hoje que os mais consolidado, hoje que nós temos a nível de estudo. Os outros protocolos têm demonstrado mais resultados, mas os estudos também são mais frágeis. Talvez então, também porque seja o mais antigo, né? Então, assim, nós precisamos de tempo agora para estudar mais esse 4 estágios, estudar mais o HSR, que é o isotônico clássico, com progressão de carga, né? Rodrigo, teve uma pergunta aqui. Pessoal, tiveram algumas perguntas aqui. Manda para mim, eu vejo com e-mail que eu posso responder. Algumas que não estão muito direcionadas ao tema, são perguntas gerais assim, sobre tendinopatia, né? Como o caso é muito específico, a gente está falando muito de exercícios excêntricos, a utilização deles ou não para tendinopatias, né? Deixa eu ver aqui. O Daniel perguntou... o pessoal deve estar perguntando sobre... O Daniel Abad perguntou sobre as alterações do manguito rotador. Daniel, hoje não é muito o dia da gente falar sobre isso, né? A gente está falando de uma forma geral das tendinopatias e a utilização dos exercícios excêntricos, né? E o Thiago comentou aqui se tinha algum exercício específico para a tendinopatia do tibial posterior em sedentários. Thiago, acho que daí está muito mais relacionado a você pensar na ação muscular, né, e a forma que você poderia executar isso, ou trabalhar de forma excêntrica e tal. Eu acho que... isométrica, concêntrica, sabe aplicar a mesma raciocínio. Né? Isso. Principalmente porque você vê que a maioria dos estudos, como o Rodrigo falou agora no final, eles estão muito voltados para as tendinopatias do membro inferior. Né? E esse é um alerta que se o indivíduo tem tendinopatia e ele é sedentário, talvez tenha que achar um fator causal, né? Ou os fatores que interagem para causar, que hoje dificilmente tem um fator. Se o cara é sedentário, a gente vai pensar em alterações metabólicas, obesidade, nós vamos pensar em alterações individuais, enfim. Pensar nisso, porque se ele é sedentário, não tem uma alta demanda, o que está causando isso? Tá certo? Tem que associar esse aspecto também, certo? Tem uma outra pergunta aqui que é interessante, do Felipe. Essa pergunta está bem relacionada ao tema, né? Ele perguntou assim, qual seria a velocidade ideal, né, então, da contração, do exercício excêntrico, né? O que essas pesquisas, esses estudos, esses protocolos têm comentado ou que eles têm testado em relação à velocidade da execução, né? Da contração excêntrica, de uma repetição. No HSR a gente utiliza o seguinte, 3 segundos para a fase concêntrica e 4, a cada 3 segundos para concêntrica, 4 para excêntrica. Ou seja, a diferença é de 3 quartos, muito pequena. Né? Então, para a fase concêntrica, 3 segundos, fase excêntrica, 4. É uma diferença muito pequena. Se você começa a aumentar muito o tempo da fase excêntrica, é como se você estivesse utilizando o protocolo de Alfredson. Você está priorizando a fase excêntrica. É uma forma de você priorizar também a fase excêntrica. Né? Então, a gente tem tentado utilizar no isotônico, no HSR, velocidades mais próximas.
Sim. Mas, de certa forma, uma repetição completa, né, com concêntrica e excêntrica, um pouco mais demorada, né, como um todo, tanto a concêntrica como a excêntrica. 1 segundo seria cada 3 segundos para a concêntrica, 4 para a excêntrica. Isso, para vocês terem uma noção, se a gente pensar aí em 10 repetições, né, de repente são 70 segundos quase, né, para fazer uma série, né, de exercício. Vai fazer 10 repetições de determinado exercício, são 60, 70 segundos fazendo aquele determinado exercício, o agachamento, uma cadeira extensora. Para você ter ideia, hoje eu fiz um protocolo no isocinético para uma pesquisa, estava testando, eu testei pela primeira vez um protocolo de fadiga, para causar fadiga. O protocolo é uma tarefa de 150 segundos. A pessoa não conseguiu andar depois. Então, você está falando que vamos fazer aí uma série de 70 segundos, praticamente metade disso. Tem que tomar cuidado. São protocolos realmente. Para não fadigar. Isso. Se você pensar isso para uma pessoa completamente sedentária. Você tem que aplicar isso na realidade do seu paciente, né? E até falando nisso, o Gabriel fez uma pergunta interessante aqui, em relação ao protocolo isométrico, como que o paciente iria controlar, né, a carga em casa, né? No caso, 70%, né? Qual exercício isométrico ele faria? Acho que em relação ao exercício, bom, vai lá, Rodrigo, pode ir. Os protocolos que a gente tem utilizado domiciliares, a maioria desses protocolos, eles são diários, né? Então, para o cara não precisar ir na sua clínica, no nosso ambulatório todos os dias, acontece muito dele ir pelo menos 2 ou 3 vezes por semana na fase inicial. Normalmente ele vai segunda, quarta e sexta na fase inicial. A gente treina a fase com ele e depois ele passa a vir só uma vez. E ele tem um diário de dor, né? Ele tem um diário de dificuldade de exercício que ele faz em casa, né? Ele tem contato com a equipe via WhatsApp, enfim, ele tem acesso a gente mais fácil para tirar uma dúvida e tal. Então, a gente só libera o domiciliar quando a gente sente que o paciente realmente está educado e empoderado para os exercícios, né? Então, ele treina bastante com a gente dentro do ambulatório e depois que ele vai para o domiciliar, né? Não é só dar uma folhinha para ele e falar, vai, né? Então, acontece muito disso, né? Eu tenho, às vezes, pacientes do Brasil inteiro me escrevendo, porque me veem aí nas redes sociais, falando do tema, pedindo, eu tenho uma tendinopatia assim, 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 manda o tratamento. Não tem como. Não tem como eu tratar ninguém pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim. Eu preciso, de fato, avaliar, depois conduzir, educar, né, corrigir, para depois, sim, ele ser mais independente no tratamento. Tá certo? E a gente toma todo um cuidado de ele ter diários para serem preenchidos, para dor e de dificuldade da tarefa, né? E para a gente isso é importante porque a gente gera isso pesquisa clínica. A gente precisa documentar isso, porque eventualmente pode ser que um paciente por dificuldade não tenha feito o protocolo em casa e isso tem que ser relatado, porque é a fraqueza, por exemplo, o excêntrico, né? É a fraqueza do excêntrico, né? O cara fala, não consegui fazer porque dói muito, doutor. Ele não aderiu ao tratamento. Então, eu tenho que relatar isso no estudo. Então, a gente tem utilizado essas estratégias em pesquisa e na clínica. Os relatórios, né? Formulários e relatórios para serem preenchidos. Então, o domiciliar funciona dessa maneira. Não é só, vai, se joga, agacha aí, mantém 40 segundos aí agachado. Tá? Tem toda uma correção de postura e tal, até ele conseguir ficar independente. Uma outra pergunta aqui interessante, do Rafael Bordalo. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta da Maria antes também. Grande amigo Rafael Bordalo. A Maria antes perguntou como trabalhar os idosos, já que são sedentários. Bom, acho que nem sempre os idosos são sedentários, né? E como o Rodrigo vinha falando, acho que qualquer que seja o teu público, né, paciente no caso, você vai ter que ter o cuidado de adaptar o que a literatura vem mostrando para o seu público, né? Até para que você possa ter
a maior aderência. Não adianta você ter o melhor protocolo e a menor aderência. Não adianta, né? O melhor protocolo é aquele que realmente vai levar você ao resultado final, né, de tratamento e tal, mas que você também tem aderência, né? Acho que o Rodrigo A tendinopatia sofre muito com envelhecimento, sabe? Envelhecimento não saudável, o cara envelhece sedentário. Tendinopatia é um fator limitante, impacta, né? Então, eu não tenho muita experiência de pesquisa com idosos, acho que é um campo espetacular a da tendinopatia em idosos, está muito ligado à reumatologia, né, doenças reumáticas, enfim, entesis. Mas o idoso, não vou falar nem idoso, depois de 35 anos, alterações aí, sobretudo no ombro, né, tendão de calcâneo, acontecem muito frequentemente. O tecido conjuntivo desidrata muito, de uma forma geral. E aí eu acho que o manejo de carga correto, carga ótima, é o segredo. Porque o idoso, às vezes, ele não tem, não quero generalizar, como o Fábio disse, né? Mas às vezes o idoso ele não recebe carga, né? Ele acaba não treinando. Então, essa ausência de carga também é ruim para o tendão. O tendão tem que receber carga ótima, nem muito, nem pouco. Aí você vai ter que saber se o idoso está sobrecarregando, se a demanda da tarefa que ele vem executando é muito alta para ele, e aí você vai ter que diminuir e fazer a correção, ou se às vezes ele não tem demanda nenhuma, ele não é sobrecarregado, ele não tem nada de tarefa, e aí você vai ter que adicionar para o tendão dele entrar naquele ciclo ótimo, né, de se fortalecendo, enfim. Temos que pensar nisso. Isso é individualidade biológica, né? Você tem que analisar caso a caso, clinicamente, e corrigir. Se tiver alteração metabólica, diabetes, obesidade, tem que corrigir a alteração metabólica, senão não adianta. Isso o Rodrigo falou, na verdade, é um dos princípios do treinamento esportivo, né? Então, assim, e às vezes nem toda universidade aborda, né, os princípios do treinamento esportivo, e eu acho que é uma pena, porque isso não é a exclusividade da Faculdade de Educação Física, tá? Você tem que saber periodizar seu paciente, né? Se você der carga sim. Todo dia, no mesmo estímulo, todo dia, no cara na clínica, o cara não vai se lesionar, vai piorar a condição dele. Então, o fisioterapeuta tem que aprender, com o educador físico, a periodizar, no ponto de vista da reabilitação. Óbvio que a gente não vai periodizar ninguém para treinamento, para rendimento, mas você tem que ter aquela tua semana ali de tratamento organizada, num ciclo, né, de tratamento, mais estímulo, menos estímulo, qual tipo de estímulo, variação de grupamento, enfim. Isso é algo a ser melhorado. Aquela pergunta do Rafael que eu te falei, ele perguntou aqui se tem muita diferença entre cadeia aberta e fechada, se os exercícios em cadeia cinética fechada aberta... Não, peraí. Se há estudos específicos, né, em relação a isso, estudos que buscaram, de repente, um protocolo só com cadeia cinética fechada e, de repente, algum outro comparando com um exercício com cadeia cinética aberta. Se tem isso, ou se, de uma forma geral, os protocolos acabam misturando, né? De forma geral, eles misturam, dando as duas opções, mas numa forma mais consensual, clínica, a galera tem preferido utilizar a cadeia cinética fechada, como agachamento, leg press, porque ele trabalha em várias articulações ao mesmo tempo, dissipa energia de forma mais eficiente, e de alguma forma ele simula melhor a tarefa do gesto esportivo, como aterrissar, né? Então, quando você agacha, é uma das fases de você aterrissar. Então, mas eu aconselho adicionar a cadeia cinética aberta, porque traz especificidade, né? Traz uma carga específica para o tendão, e às vezes é muito importante essa especificidade também, você consegue um manejo melhor de energia para aquele tendão. Tá? Então, os protocolos hoje têm misturado. Ok? A gente tem misturado isso. Mas eu arriscaria que 70% dos estudos hoje utilizam e pensam em cadeia cinética fechada para membro inferior. Legal, legal. Até certo? Porque, se você uma coisa muito interessante, Rafael, vou falar para o Rafael especificamente, é estudar a complacência do piso. Eu sei que o Rafael é um gênio das areias, dos esportes, né, na areia,
esportes de praia, o vôlei especificamente, né? Carecemos de estudos que envolvam diferentes complacências de piso. Isso já foi levantado e discutido, inclusive, pela Natália Bittencourt, né? O que a complacência do piso tem influenciado nas tendinopatias patelares, e é uma coisa muito legal para a gente investigar a médio e longo prazo. Bom, legal que a gente chegou até aqui. Fábio, eu queria falar desse último slide. Vamos lá, por favor. Aqui nós temos os componentes, né, do Tendon Research Group. Eu poderia deixar passar. Na linha de cima ali nós temos os pesquisadores sêniores, né, da esquerda para a direita ali, o Marcelo, o Márcio, o Pedro, a Luciana de Michelis, a Natália, o Rodrigo Scatoni, o Felipe Abdala. E aí, desse ano, nós temos Yuri Franco, fisioterapeuta da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, né, sobretudo nas categorias de base. Aí. Um aluno de doutorado que citei os estudos dele. Depois temos um aluno que já defendeu o mestrado, lá de Pernambuco, validou o Visa A comigo. Temos 2 alunos de mestrado, o Vitor e o Paulinho, aqui mais embaixo. Né? Um trabalho de parceria com a Luciana. A gente está estudando tendão de calcâneo. Todos os 2 estudam diferentes formas da tendinopatia de calcâneo. E embaixo aqui, uma galera muito especial, são os alunos de graduação que têm desenvolvido os estudos com a gente, são alunos de iniciação científica, né, de 3 universidades diferentes, não só da UFC, que trabalham comigo aqui e têm tocado aí os estudos. Sem eles, a gente não tinha conseguido fazer muita coisa, não. Tá? Então fica aqui minha lembrança e minha homenagem a todos eles e agradecimento. Legal, legal. Muito bom. Pessoal, agora eu vou conversar um pouquinho com vocês também, aproveitar a deixa do Rodrigo, né? Essa apresentação sensacional. Bom, primeiro peço desculpas caso a gente não tenha abordado alguma dúvida de vocês que ficou aqui, mas provavelmente não foi uma dúvida muito relacionada ao nosso tema de hoje, algumas perguntas muito gerais sobre tendinopatia, né? E eu vou estar exatamente falando sobre isso com vocês agora, tá? Eu vou compartilhar minha tela e falar uma novidade, né, Rodrigo, aqui que a gente vai estar divulgando. Algumas pessoas já sabem, o Rafael já está inclusive inscrito, né? E eu vou estar compartilhando com vocês agora. Por favor, Rodrigo, quando você visualizar aí, me dá um ok, tá? Ok. Tá vendo? Tela cheia, perfeito. Show, obrigado. Bom, como vocês sabem, em 2014, mais precisamente em dezembro, a gente realizou a primeira edição do Confisio, que foi o primeiro congresso online de fisioterapia, voltado especificamente para fisioterapia trauma-ortopédica e desportiva. O Rodrigo foi um dos grandes nomes a estar presente conosco. E nessa primeira edição tivemos mais de 12 mil colegas participando do evento conosco, né? Tudo de forma online. E em 2016 tivemos a segunda edição desse evento, onde a gente, no total, ultrapassou a marca de 30 mil inscritos, 30 mil fisioterapeutas e acadêmicos interessados no tema. Isso realmente foi um número muito expressivo, muito surpreendente para a gente, nos deixou bastante feliz. E lembrando que o nosso principal objetivo é realmente levar a informação de qualidade para os fisioterapeutas e os acadêmicos da área, né? E, com isso, a gente acabou de fechar, já tem um tempo, né, que a gente conversa, tem essa relação já bastante estreita, e a gente firmou realmente essa parceria, né, do Confisio com o Dr. Rodrigo Oliveira, para estar realizando um curso presencial, dessa vez vai ser um curso presencial no Rio de Janeiro, tá? Onde ele vai trazer toda essa expertise dele, né? Hoje ele deu, assim, um gostinho, né? Um pouquinho de tudo aquilo que ele sabe, de todo aquele conteúdo que ele pode trazer para a gente, que ele vai trazer para a gente no curso presencial aqui no Rio de Janeiro, e com a temática tendinopatias do membro inferior, atualizações para avaliação e tratamento. Tá? Falando um pouquinho mais sobre o Dr. Rodrigo, ele
já se apresentou no início, mas eu vou lembrar, ele é fisioterapeuta formado pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, ele é mestre em fisioterapia, tá? Ele é pós-graduado em fisioterapia e traumatorpedia, também pela Castelo Branco, no Rio, doutor em ciências morfológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em fisioterapia esportiva pela SONAF, pesquisador no Laboratório de Análise do Movimento pela Universidade Federal do Ceará e também líder do grupo de pesquisa, avaliação, prevenção e intervenção das alterações de tendões, né, o Tendon Research Group, que é esse, na verdade, representa muito desse slide, esse último slide que ele mostrou para a gente, tá? E vamos lá, vamos falar um pouquinho mais desse curso, tá? E quando que ele vai ocorrer, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá só um minutinho, deixa eu ver aqui. Saiu aí? Saiu, né? Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou voltar a compartilhar aqui. Você me dá o ok, Rodrigo? Vai lá. Vamos lá, pessoal. Já estou aqui na tela cheia de novo. O curso vai ser realizado aqui no Rio de Janeiro, dias 24 e 25 de março, tá? No bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, no Centro Cultural Dom João 22, tá? É um espaço excelente, as salas super preparadas, com estrutura ótima, tá? Se você, por acaso, não for do Rio de Janeiro, se você quiser vir, né, aproveitar para fazer parte desse curso presencial, a gente tem opções bem em conta de estadia também, tá? Então tem tempo hábil também de você se preparar, ver passagem e tudo mais. Caso você queira buscar estadia mais em conta, pode entrar em contato com a gente, que eu tenho as opções. E qual seria o conteúdo programático do curso? Então, o primeiro módulo ele vai estar abordando sobre o tendão, né, aspectos gerais, estrutura e função, aspectos morfológicos. Módulo 2 vai falar realmente sobre a tendinopatia, né, atualizações, dúvidas que não podem mais existir, tendinite, tendinose ou tendinopatia, alterações agudas ou crônicas. E depois ele vai entrar na parte de avaliação, diagnóstico e tratamento propriamente dito do paciente com tendinopatia, né? E ele vai abordar a tendinopatia dos glúteos, né? E vai desde a parte da avaliação, depois o manejo, tratamento, tendinopatia patelar, os fatores de risco, avaliação, diagnóstico e o tratamento, os diferentes protocolos, né, que existem, e a tendinopatia do calcâneo também, fatores de risco, avaliação, diagnóstico e realmente a parte do tratamento, os protocolos que a gente tem na literatura, né? E o que a gente pode estar fazendo com o nosso paciente. Bom, de bônus, quem estiver se inscrevendo no curso vai ganhar os slides do curso PDF, tá? Esse é o primeiro bônus que a gente vai estar disponibilizando. O segundo bônus é uma aula extra de alterações do cotovelo do atleta, uma aula que o professor Dr. Rodrigo Oliveira ele ministrou numa das edições do Confise, tá? É uma aula gravada já. E tem alguns bônus apenas para aqueles que se matricularem hoje nesse curso. Tá? Lembrando que é um curso presencial, e esse curso presencial vai ocorrer aqui no Rio de Janeiro. Então, você vai ter uma aula extra sobre tendinopatia diabética, tá? Uma aula extra sobre tendinopatia patelar em atletas. Essa aula é uma aula da professora doutora Luciana De Michelis, também de uma edição do Confísio. Você vai ter de bônus os artigos utilizados no curso, né? Quais os artigos científicos que o Rodrigo utilizou para preparar o material, o conteúdo do curso, e também você vai ter um preço promocional, tá? Eu queria deixar bem claro aqui o seguinte, quem já se inscreveu no curso, por quê? Porque tem pessoas que já ficaram sabendo do curso antes dessa nossa aula de hoje. Então, quem já se inscreveu no curso vai ter direito a todos esses bônus que eu estou listando agora, tá? Mas, hoje, esses bônus se encerram, tá? Então, quem se inscrever hoje ainda vai ter esses bônus extras, né? Aula extra de tendinopatia diabética,
aula extra de tendinopatia patelar em atletas, os artigos em PDF e esse desconto, né, esse preço promocional. Tá? Esse curso é um curso que originariamente foi bolado, foi planejado para ter um custo de um preço de R$ 1.100, né? São 2 dias no final de semana, né? Só que essa primeira turma ela vai ter um valor promocional, é um valor promocional de R$ 900, tá? Só que hoje, né, a gente tem 20 vagas para esse preço promocional, que vai ser um valor de R$ 700 à vista ou em até 12 vezes de R$ 70, tá? Esse é o link da inscrição, é o link que está aí abaixo, mas eu já abri a opção para você fazer a inscrição, basta clicar no botãozinho aí ao lado, tá? Tem um botão para você garantir a sua vaga, basta você clicar que você vai ser direcionado para a plataforma de pagamento, tá? Que é a Eduz, uma plataforma super segura. Você pode realizar o seu pagamento no cartão de crédito, no boleto, pode usar o PayPal. E você fazendo o seu pagamento, a sua vaga está reservada. Caso você não seja do Rio de Janeiro e você queira perguntar alguma coisa em relação à estadia, queira algumas dicas em relação a hotel, a hostel, ou aonde você pode ficar perto de onde vai ser o curso, pode entrar em contato comigo ou com o Dr. Rodrigo, que a gente vai ajudar você. Inclusive, o próprio local onde será realizado o curso, ele tem a opção de estadia, tá? E é uma estadia bastante boa e com um preço bem acessível, tá? É uma oportunidade também para quem não mora no Rio de Janeiro vir conhecer a cidade, tá? Que apesar de tudo que a mídia mostra na televisão, né, é uma cidade muito bonita. Eu acho que a violência ela está presente em todas as capitais, principalmente as cidades que são muito mais turísticas, né? Mas serão super bem-vindos e temos certeza que esse curso é uma oportunidade única, tá? Principalmente esse valor especial, que é um valor realmente apenas para as primeiras 20 pessoas, tá? É um curso que vai ter um número pequeno de pessoas, tá? E apenas as primeiras 20 pessoas vão estar desfrutando desse desconto, digamos assim, tá bom? Então, queria saber se de repente alguém tem alguma dúvida. Rodrigo, você viu alguma coisa no chat, aí alguém perguntou? Não, deixei meu e-mail aqui, meus contatos de rede social, né? E o pessoal que tiver dúvida, que quiser me mandar, eu faço questão de responder. Tentarei responder a todos. E eu espero que encontrar presencialmente vocês no Rio de Janeiro vai ser uma oportunidade ímpar da gente poder discutir detalhadamente esses protocolos, esses manejos, formas de avaliar, né? Formas de ter parâmetros para alta. São questões que a gente vem sistematizando já há algum tempo, uma experiência clínica e uma experiência como pesquisador na área de tendão. E a gente vai compartilhar muita coisa interessante lá e eu espero ver todos vocês lá no Rio de Janeiro. Fechado? Isso aí, galera. Todos não, que as vagas são limitadas, não dá. Nós temos muito mais gente aqui que está no curso, mas parte de vocês. Gostaria, mas a dica fica aí, né? Então, dada. Quem quiser aproveitar essa visita do Dr. Rodrigo no Rio de Janeiro, garanta sua vaga, porque realmente são limitadas. A gente tem o espaço, né, físico, né? Às vezes, quando a gente faz o evento online, as vagas também são limitadas, mas a gente tem um número maior de vagas, né? Mas quando a gente depende do espaço físico, a gente tem um número X de cadeiras que a gente pode colocar. E um curso assim, dessa densidade, com esse peso, com esse conteúdo todo, realmente vai ser muito favorável para a sua carreira, para o seu crescimento profissional e principalmente para você poder atender, né, transferir isso tudo para o seu atendimento dos seus pacientes, né? Bom, alguém tem alguma dúvida em relação ao curso, em relação ao local, às datas, ao investimento? A gente perguntando aqui o valor do hotel. Cadê? Deixa eu ver.
Cadê? Não estou vendo. Engraçado. Maria Alice. Então, Maria Alice, no local do curso, onde vai ser realizado o curso, se eu não me engano, a diária, tá? A diária era de R$ 200, tá? O Rodrigo, que é carioca, pode confirmar que aqui esse valor de R$ 200 na diária é realmente um valor, assim, bem bom, bem acessível, entendeu? Principalmente sendo na Zona Sul e com estrutura como eles têm lá, entendeu? Não é um hotel, mas é quase como se fosse um hotel, entendeu? Eles têm todo um serviço de hotel, então, inclusive já inclui café da manhã. Eu mesmo ficaria hospedado lá, né? O próprio Rodrigo vai estar hospedado lá, nesse centro cultural, entendeu? E é bem pertinho, tem metrô perto, tem restaurantes perto, então, assim, é realmente bem acessível a questão da diária. Eu vejo, assim, pelos congressos que a gente vai, né, Rodrigo, às vezes, sei lá, BH, às vezes mesmo Fortaleza, às vezes vai ver o hotel, é difícil achar um hotel com uma diária desse valor, assim, entendeu? Inclusive, dependendo do número de pessoas que venham de fora, a gente pode estar tentando algum valor, alguma redução desse valor também. Mas, a princípio, o valor normal deles é de R$ 200 a diária, tá? E vocês podem também ficar, às vezes, combinar, né? Duas pessoas de ficarem no mesmo quarto, né? Dois colegas ficam no mesmo quarto e, às vezes, podem ratear essa despesa, né? A Heloísa falando que já se inscreveu no curso, né? Muito legal, Heloísa. Seja bem-vinda, tá? Parabéns por ter se inscrito, por ter tomado essa decisão. O Rafael também se inscreveu já. Então, essas vagas são poucas, né? Porque assim que a gente terminar essas 20 vagas, o valor vai para o valor normal da primeira turma, que é R$ 900. Tá? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Eu fico preocupado aqui que já são 10 horas. O Rodrigo aí também tem os afazeres aí, ele pai de família e tudo mais, tem que botar o pessoal para dormir lá. Se é que já não estão dormindo. Estou dormindo e já botei todo mundo para dormir cedo para eu ficar tranquilo aqui. Por sorte, até o cachorro dormiu, não latiu muito durante a aula. Bom, legal. Bom, acho que é isso. Rodrigo, tem mais algum recado que você queira passar? Não, eu queria agradecer, eu vi aqui várias perguntas, reforço, mande para o meu e-mail, tá aí, rodrigo@ufc.br, tem as redes sociais também, meu Instagram, do Pendon também, do Tender Research. Coloca lá que eu faço questão de poucos dias responder. Eu vi algumas questões relacionadas à rigidez, algumas questões relacionadas aos protocolos. Tudo isso a gente vai ter a oportunidade de discutir, apresentar formas clínicas de avaliar. A maioria dos estudos hoje mensura a rigidez com isocinético, ultrassom de imagem e tal. Eu vou trazer uma proposta de que a gente possa aplicar na clínica. Então, assim, o curso é voltado para o clínico, a minha experiência clínica, né, e não só tópicos surreais de isocinético, ultrassom de imagem, enfim, tá certo? Então, para mim vai ser um prazer, Fábio, voltar para casa na Rio de Janeiro e a gente vai confraternizar nesse curso bastante. Um abraço.